Ok, então, bom dia novamente. Vamos à nossa aula de equilíbrio químico. Só lembrando que a partir da próxima semana, né, depois da nossa segunda avaliação, a gente provavelmente mude o dia da aula síncrona por uma solicitação anterior, mas de qualquer forma, não se preocupem, né, porque a dinâmica vai ficar com as aulas gravadas de qualquer maneira, né, não, ninguém vai ser prejudicado por isso. Então, é um ponto só de alteração aí pela dinâmica das aulas, né, mas nada que seja oficial também pode ser alterado e também nada que vá modificar o andamento da disciplina, né? Até porque nós ficamos com dois blocos nesse formato, então um dos blocos ser alterado não vai ser tão drástico, mas ainda a gente vai amadurecer essa ideia e conversar com vocês com calma, tá? Bom, como a gente tem feito então, a gente vai fazer uma série de exercícios ou comentários, né, sobre equilíbrio químico dentro daquelas aulas que a gente colocou na segunda-feira, né? Então das aulas já gravadas, dos momentos assíncronos. E hoje a gente vai tomar alguns pontos importantes para tentar resolver, né? Alguns são conceituais e alguns são cálculos mesmo, né? Cálculos de equilíbrio, tá? Então é bom para a gente poder explorar esses aspectos de uma forma mais detalhada, sempre destacando, né? Quiserem me interromper, fiquem à vontade. E também, né, colocar algum outro ponto que tenha ficado com dúvida na primeira semana ali, na primeira aula, na verdade, né, da semana, é, também podem se colocar aí quando bem acharem necessário, tá? Eu vou começar aqui com as nossas representações de equilíbrio. E aí o importante disso tudo é que quando a gente vai falar de equilíbrio químico, a gente não pode esquecer que tem vários conceitos por trás disso. Ou seja, não é simplesmente uma representação de seta que vai interpretar isso tudo como equilíbrio. Tá? O que eu quero dizer com isso? Né? A gente tem uma reação lá, uma reação. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui a configuração, senão eu vou fazer letrão para vocês não vão conseguir entender nada. Só um minutinho. Pronto, agora sim. Bom, vamos imaginar que a gente tem uma reação qualquer, então A mais B, formando C mais D. Tá? Se essa reação, por exemplo, como a gente falou na aula passada, for uma reação de combustão ela vai para um sentido só, ela vai formar produtos. Então não adianta desenhar a seta de equilíbrio, que não vai significar nada. Ela vai continuar se formando apenas produtos, né? Então vai ter apenas a formação de CO2 e água numa combustão completa. Consequentemente, a gente tem que entender que, além da representação, o conceito tem que estar associado. Ou seja, a gente tem que saber quem são A e B, quem são C e D. Tá? Por isso que uma coisa é representação e outra coisa é interpretação. E hoje a gente vai falar um pouco de cada um deles. Né? Então a gente vai falar um pouco de representação, um pouco de interpretação do equilíbrio químico. Dessas três formas de representar equilíbrio, na verdade as três não são formas de representar equilíbrio, duas delas estão corretas, uma está mais correta, se é que existe isso, né? Na verdade, uma delas é a adequada, a outra é aceita e a outra não tem nada a ver. Tá? Então, basicamente essa representação aqui, eu estou pintando em
em verde, é a forma correta de se representar equilíbrio químico, tá? Então, para representar equilíbrio químico, a gente sempre vai ter duas meias setas, uma para cada sentido. É comum a gente encontrar meias setas assim, ó. Tá? Uma maior que a outra. Não é tão usual, mas é comum. Então, isso significa o quê? Que este equilíbrio ele está deslocado, ou seja, ele tende a formar mais C e D do que A e B, tá? Então, o sentido do equilíbrio é preferencial para C e D, tá? Essa é a ideia. Agora, não precisa ter essa representação aqui de seta maior e menor para dizer isso. Essa de cima não quer dizer que os equilíbrios são iguais, tá? Essa de cima está dizendo que está em equilíbrio. Os cálculos aqui vão dizer para nós se está preferencialmente para os produtos ou preferencialmente para os reagentes, tá? Então, essa representação aqui não está errada, mesmo com setas do mesmo tamanho. A representação aqui de duas setas separadas, só que setas completas, né? Então não mais meias setas, está correto também, tá? Só que numa visão mais específica da química analítica, que é quem usa mais setas de equilíbrio, todo mundo usa, né, na química, mas o conceito está mais associado às teorias de química analítica. O pessoal não gosta muito dessa seta aqui porque o rigor pede que a gente use meias setas, tá? Mas tem muitas obras, muitos livros, muitos artigos que trazem setas completas para os dois lados. Então elas são vistas como corretas também, não tem nenhum impedimento de se usar, tá? Agora, essa aqui de baixo está errada, né? Porque ela é uma seta de ressonância. E o que que é ressonância? Ressonância, lembra lá? A gente tinha o benzeno, né? Em ressonância com a outra forma de desenhar o benzeno, né, com as duplas alternadas no outro sentido. Então, a ressonância é um fenômeno que a gente estuda geralmente em química orgânica de deslocalização de par de elétrons. Não tem nada a ver com equilíbrio químico, tá? Então, não é para equilíbrio, ok? Mas isso é só uma forma de representar, a gente vai usar isso bastante, né, quando a gente for falar aqui dos conceitos associados. Mas mais importante que isso é a gente tratar o equilíbrio, né? Então, apesar de algumas coisas já terem aparecido na aula assíncrona, eu quero destacar aqui com vocês também, e se precisar retomar, porque é muito comum a gente achar alguns pontos que são pontos de dúvida sobre interpretação de gráfico. Né? E aqui para o equilíbrio é essencial que a gente interprete alguns gráficos. Primeira coisa é, a gente vai tentar entender quais são os momentos principais de uma interpretação de reação química. Então, vamos primeiro ver esse gráfico direito aqui, né? É um gráfico onde a gente tem a concentração em função do tempo. O que eu quero dizer com a concentração em função do tempo? Né? Significa que a minha variável x, y, né, estão aqui representadas, e que conforme o tempo vai variando, a concentração vai tendo um valor associado a ele. Então é uma função, né? Então a gente tem aí um y igual a alguma coisa de x se eu quisesse representar a função de cada uma dessas duas curvas aqui que eu tenho, tá? Beleza. Agora, para a gente entender, a gente vai ter que olhar esse tempo como sendo a evolução da nossa reação química. Ou seja, aqui é o tempo de quê? É o tempo da transformação.
certo? Tempo da transformação. Que transformação? Da reação que a gente está levando em questão. Então, um ponto importante aqui para nós também é entender de qual reação eu estou falando, tá? E aí um destaque relativo à aula passada. A reação química precisa estar balanceada. A gente vai daqui a um tempinho falar de cinética química. Vocês vão perceber que cinética química não tem necessariamente uma relação com estequiometria para a gente determinar a ordem de reação. Mas nada disso quer dizer que a equação não precisa estar balanceada. A gente precisa interpretar o que está acontecendo. Aqui não. Aqui ela está diretamente ligada ou relacionada ao balanceamento. Tá? Então, consequentemente, eu tenho que minha equação balanceada está descrita neste gráfico aqui. Lembra sempre. Tá? O que a gente falou na aula passada também. Balanceamento é a representação teórica da reação química. Agora, quando a gente vai fazer a reação especificamente, colocar lá no balão e fazer a reação, a gente tem que pode-se colocar um reagente a mais que outro. Então, na prática, a gente geralmente vai ter a questão do excesso e do limitante. Tá? Agora, isso para nós não vai aparecer tanto aqui no gráfico de equilíbrio. Vai aparecer lá no final, quando a gente vai falar de perturbação. Mas aqui para nós, por enquanto, não. Bom, vamos olhar então os pontos principais desse gráfico. O que acontece? A gente tem o ponto zero e todo ponto zero representa para nós início, né? Tanto zero em tempo quanto zero em concentração. Vamos pensar, né? Quando a nossa reação vai começar. Vamos escrever isso. Quando a reação começa, o que eu tenho? Né? A única coisa que eu tenho é reagente, certo? Só tenho reagente. Então, se eu só tenho reagente, significa que meu zero é zero de produto, né? Então, a gente já consegue entender que a nossa reação tem como curva azul reagente, porque no zero aqui eu tenho uma quantidade grande dessa substância, né? Então aqui em azul, vou até colocar em azul, né? É o reagente. Que poderiam ser os reagentes também, né? Mas aqui só tem um. E aqui em vermelho nós temos o produto. Também poderiam ser os produtos. Ah, professor, mas eu não posso começar uma reação química já tendo alguma coisa? Posso, tá? Mas como a gente está trabalhando com os conceitos iniciais, né, de equilíbrio químico, a gente parte do pressuposto que a gente não tem nada. Está começando a reação ali. Poderia começar, mas a gente precisaria entender o equilíbrio e depois continuar fazendo alguma coisa com ele. Aí poderia começar tendo alguma coisa já, tá? Beleza. Vamos interpretar cada uma das situações. O reagente vem para cá, então, né? Ó, reagente vem para cá e começa a decair. O que é decair? Começa a diminuir a sua concentração, tá? Então, conforme o tempo, né, isso é tudo olhando para o gráfico que a gente está tentando interpretar. Com o passar do tempo, o reagente começa a diminuir a concentração, tá? Beleza. Tranquilo, João. Fique sossegado, tá? Não se preocupe. A concentração do reagente
diminui. Ok? Concentração do reagente diminui. Então, significa que nós temos um reagente sendo consumido. Tudo bem, tá? Até aí, beleza. Só que, lembra lá, né, dos princípios iniciais de química, né? Nem de química geral, de química, né? A transformação ou as transformações químicas não vão se perder no universo. Se alguma coisa é consumida, desculpe, alguma coisa é formada. Então, quer dizer, se o meu reagente é consumido, alguém é formado. Quem? O produto. Então, nós temos aqui que o nosso produto passa a se formar com o tempo. Tá? E o que é passar a se formar com o tempo? Né? Passar a se formar com o tempo significa que se formar é um aumento na concentração. E o que é um aumento na concentração? É isso que a gente está vendo aqui, ó. Vou até mudar as cores para não confundir. É isso aqui, ó. Tá? É o aumento na concentração que a gente tem dessa curva referente ao produto, tá? Então, a concentração dele vai aumentando, enquanto a concentração do reagente vai diminuindo. Dois pontos importantes. Primeiro, vocês perceberam que isso não é linear, tá? Por que não é linear? Porque no começo eu tenho muito reagente, então ele geralmente vai formar muito produto, então a tendência é o decaimento ser muito drástico e o crescimento ser muito drástico também. Com o tempo vai diminuindo essa concentração, vai diminuindo essa quantidade. Então, a tendência a se formar, que são aqueles motivos da reação que a gente vai ver na parte de cinética, né? Colisões, propriedades que favorecem a formação de produtos vão se diminuindo. Então, se vão sendo diminuídas, a gente tem uma tendência a isso ser em quantidades menos expressivas. Então, a gente vai vendo que essas curvas, né, o que eu quero dizer é isso aqui, né, essas curvas aqui vão se tornando cada vez menos acentuadas, tá? Então, aqui, né, no início é muito e aqui no final já é pouco, tá? Beleza. Ponto importante. Este ponto aqui, ó, eu estou marcando em cinza esse meio aqui, só significa que a concentração de produtos é igual à concentração de reagentes, tá? Só significa isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode ter situações onde isso não acontece, tá? A gente pode ter situações onde isso acontece e permanece assim até o final. E a gente pode ter, como está representado ali em cima, uma equação onde um momento onde simplesmente há esse cruzamento, tá? Então, o que eu estou representando aqui? Aqui nesse primeiro não há concentrações iguais, aqui nesse segundo todo esse trajeto em amarelo são de concentrações iguais e aqui só a interseção é referente às concentrações iguais, tá? Então, ó, só uma legenda, né? Concentração de reagente é igual a concentração de produto. E aqui, especificamente neste ponto, a concentração de reagente é igual à concentração de produto, tá? Mas isso é só uma observação até esse ponto aqui. Mas beleza, a gente viu então que os reagentes são consumidos e os produtos são formados. E para que a gente vê isso? Para entender que vai chegar um determinado momento onde esta taxa de consome, forma, consome, forma, consome, forma passa a ser constante. Quando esta taxa de consome e forma passa a ser constante, ou seja, né, quando a velocidade de consumo é igual à velocidade de formação,
E quando as concentrações de reagentes e produtos ficam constantes, ou seja, né, passam a ter um valor que não muda mais, significa que nós atingimos o equilíbrio químico. E o que é esse equilíbrio químico? Primeiro ponto importante. Ele é um equilíbrio dinâmico. O que é um equilíbrio dinâmico? Ele não para, tá? Então, quer dizer, continua-se a se consumir e formar, só que agora em concentração, em taxas, né? Então, em velocidades iguais e mantendo as concentrações constantes, tá? Percebam, as concentrações não precisam ser iguais. Podem ser, mas não precisam. Se forem iguais, é coincidência, tá? Mas precisam ser constantes, que é o que a gente tem nesse gráfico aqui, ó. As concentrações. Deixa eu pegar uma outra cor. Vou fazer o seguinte, ó. Eu laranja deu a ponta. Marrom. Aí marrom pelo menos é diferente, ó. Aqui quer dizer que a concentração de produtos passou a ser constante. E aqui a concentração de reagentes passou a ser constante. Elas não são iguais, tá? Elas só estão constantes. Mas a partir do momento que elas estão constantes, significa que a gente atingiu o equilíbrio químico. Percebam, né? O gráfico aqui está mostrando que o equilíbrio é atingido a partir do momento, né, onde a gente tem essa linha tracejada, ou seja, a partir do momento onde você atingiu essa constância. Se a gente fosse olhar nesses gráficos aqui, ó, todos eles têm um momento de equilíbrio atingido. Aqui, mais ou menos aqui, né, onde começa a ser constante. Nesse segundo, aqui, onde tudo ficou constante. E nesse terceiro, aqui no finalzinho, né, onde começa a ficar linear. Percebam, só nesse do meio é que o equilíbrio é atingido com as concentrações iguais. Mas nos três os equilíbrios são atingidos. Por quê? Porque eu não preciso que as concentrações sejam iguais, eu preciso que elas sejam constantes, que elas fiquem no mesmo valor até que eu interfira lá e mexa em alguma coisa. Se eu não mexer em nada, vai ficar para sempre. Tá? Percebam o seguinte, ó. Isso tudo aqui representa para nós o equilíbrio químico. Agora, a gente pode também usar uma equação química para falar sobre o equilíbrio. E esta equação é uma equação que nos mostra a constante de equilíbrio. Deixa eu diminuir um pouco aqui, só para escrever um pouco do outro lado. Tá? Então, ó, o que a gente tem, basicamente, é quando no equilíbrio, ou seja, quando a gente atinge as condições necessárias para atingir o equilíbrio químico, a gente consegue fazer um cálculo de K. Na verdade, não é um K, na verdade é uma letra grega, é o kappa, né? Mas a gente costuma simplificar como sendo K. Então, este K é nada mais, nada menos que a constante de equilíbrio. E a constante de equilíbrio, ela pode ser calculada em qualquer lugar do equilíbrio. Lembra lá? Ó, pega esse trajeto aqui, né, onde a gente tem o NO2 em concentração constante e o N2O4 em concentração constante. Em qualquer lugar que eu pegar ali os dados, eles vão ser iguais, né? Se eu pegar neste tempo aqui, o N2O4 está nessa concentração e o NO2 está nessa concentração. Se eu pegar no tempo mais para frente, o N2O4 está na mesma concentração e o NO2 está na mesma concentração. Então, a constante de equilíbrio pode ser calculada em qualquer lugar do equilíbrio. Tá?
em qualquer lugar do equilíbrio, tá? Agora, se você me perguntar o que é essa constante de equilíbrio, a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, né, com um exercício sobre isso. O importante de lembrar é, constante de equilíbrio é uma relação entre concentração, olha aqui, ó, igual está aqui em cima, tá? Concentração de produtos sobre a concentração de reagentes. Concentração de produtos, concentração de reagentes. Elevados, vou colocar em outra representação só para não confundir com a cinética das outras semanas. Aí bem, elevado aos coeficientes, tá? Aos coeficientes estequiométricos, ou seja, elevados aos coeficientes que a gente tem no balanceamento da reação. Isso aqui vai mostrar para nós o quê? A gente vai fazer alguns cálculos daqui a pouco com essas relações. Vai mostrar para nós para onde o equilíbrio está deslocado. Tá? Vai mostrar para nós se o equilíbrio está deslocado no sentido dos produtos ou dos reagentes. E aí é matematicamente falando, né? Se a gente tiver mais produto, o numerador é maior. Se a gente tiver mais reagente, o denominador é maior. Então é isso que vai interpretar para nós o K. Se for para a gente calcular essa relação produto-reagente, então vou fazer um complementar aqui, ó. Ó, então vamos imaginar que o nosso equilíbrio comece aqui, né? Atingir o equilíbrio, tá? Vou separar. Atingir o equilíbrio. Então, a partir daqui, ó, eu consigo calcular o K em qualquer lugar. Antes, eu até poderia calcular, até posso calcular uma relação de concentração de produtos e reagentes, mas concorda comigo, ó? Se for aqui, é uma relação. Então, aqui, vamos falar. Bom, vamos deixar sem representação por enquanto. Se for aqui, é outra relação. Se for aqui, é outra relação. E assim sucessivamente, tá? Ou seja, antes do equilíbrio, nada é constante, certo? E aí eu não posso dizer que a relação que eu calculo é a mesma em todos os momentos. Então, quando eu for calcular concentração de produto por concentração de reagente antes, vou colocar aqui, né, eu tenho uma relação matemática, que eu vou chamar de quociente. Tá? Quociente é a divisão, né? A sobre B. É um quociente. Então, eu tenho um quociente. Só que para cada intervalo, ou seja, para cada traço aqui, eu tenho um quociente. Então, aqui eu tenho um quociente 1, aqui eu tenho um quociente 2, aqui eu tenho um quociente 3, quociente 4, quociente 5. E para que serve isso? Você vai falar, não vai servir para nada, né? Porque eu não estou no equilíbrio. Serve para mostrar para nós se o equilíbrio já está perto de ser atingido ou não, né? Eu vou chegando perto ao valor da constante. Então, antes do equilíbrio, eu tenho um quociente. No equilíbrio, eu tenho uma constante, tá? No equilíbrio, né? E com certeza depois, é que depois, na verdade, não existe, né? Teoricamente é no equilíbrio até que eu perturbe ele. Então, no equilíbrio. Então, antes e no, tá? Claro, é um monte de informação, mas é para fazer um geralzão. Até aqui tá tudo bem? Alguma coisa a colocar? Alguma dúvida? Algo a complementar? Alguém quer falar alguma coisa? Por enquanto, não? Ó, aqui eu vou aproveitar, corrigir já, né? Que tá, agora que eu vi que tá errado aqui. É a setinha.
Não? Nada, João? Então, beleza. Tá? Se tiverem algo aí, só interromper. Bom, então vamos fazer alguns exercícios de equilíbrio químico. Eu vou fazer um, depois o outro eu deixo aberto para a gente tentar cada um fazer o seu. Depois a gente retoma, né? E vamos mantendo essa dinâmica, porque agora a parte mais teórica em si já não tem muito como abordar, né, com mais detalhes, sem a gente exercitar. Então, a gente precisa desenhar o equilíbrio de cada reação. Já vou avisar, tá? Tem algumas situações que não são tão óbvias, né? Então a gente vai fazer uma que é mais simples, depois eu deixo uma para gerar dúvidas e a gente trabalha em cima dela. Vamos fazer a letra A só para mostrar a estrutura de uma constante de equilíbrio. Bom, constante de equilíbrio, né, que é o nosso K, você vai falar, mas o K tem uma letrinha embaixo, né, um índice. Tudo bem, deixa ele para lá por enquanto e depois a gente vê o que significa isso. A gente vai falar da concentração de produtos sobre concentração dos reagentes elevados aos coeficientes estequiométricos. Para a letra A, quem são os nossos produtos? O nosso produto é o SO3, então é a concentração de SO3 gasoso elevado ao quadrado, tá? Então, o 2 aqui, né, que é o coeficiente, aqui o 2 e aqui o 1, que não aparece. Sobre a concentração dos nossos reagentes. Quem são os nossos reagentes? A concentração de SO2 gasoso vezes a concentração de oxigênio gasoso. Tá? Todos eles elevados aos coeficientes. Então, aqui é um 2 e o 1 não precisa aparecer. Professor, mas isso vai dar um valor? Se a gente tiver valores na equação, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, vai dar um valor. Se a gente não tiver, esta equação aqui é a equação do equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio, né, neste caso aqui da letra A, é representada por esta equação. Agora, já vou adiantar. Existem dois tipos importantes de K. É o KC, que é em relação à concentração, e o KP, que é em relação às pressões parciais. Quem é que pode ser medido em concentração? Quem é que pode ser medido em pressões parciais? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Só para mostrar que a gente tem dois modos importantes de mostrar. Concentração, a gente vai representar por esses colchetes, tá? Então, esse aqui é o nosso KC. Pressão parcial, a gente vai representar pelo P. Já adiantando o ponto, pressão, quem é que é medido em pressão? Gás, né? Então, pressão parcial é uma condição que eu só vou trabalhar com sistemas gasosos. Então, neste caso aqui, como todo mundo é gasoso, se fosse um só gasoso, seria diferente. Mas como, né, daria outra equação. Como aqui todo mundo é gasoso, a nossa constante com a pressão parcial tem a mesma representação, tá? O que eu vou querer dizer com isso? Que eu tenho a pressão parcial do SO3 elevado ao quadrado, pressão parcial do SO2 elevado ao quadrado, vezes pressão parcial do oxigênio, do O2. A equação é a mesma. Não significa necessariamente que o valor vai ser o mesmo, tá? Pode ser. Concentração é um tipo de unidade que a gente tem geralmente em mol por litro. Né? Quantidade de substância em um determinado volume. Pressão parcial, a gente tem unidades de pressão. ATM, límite de mercúrio, Pascal, por aí vai. Tá? As unidades são diferentes, mas os conceitos também são. Tá? Então, a gente pode usar concentração e pressão parcial para medir as duas, para determinar as duas constantes de equilíbrio, mas não necessariamente elas são a mesma coisa. Vou deixar para a gente, 5 minutinhos, para a gente tentar fazer a letra C. E daqui a pouco eu vou trabalhar com vocês a letra C aqui, tá? Ó, tá aqui. Vou até ampliar mais um pouquinho.
Podemos? 5 minutinhos? A gente chama e volta com a letra C para montar a constante de equilíbrio, a equação da constante de equilíbrio, tá? Tem algumas coisas ali que a gente não falou ainda. Então, eu vou aproveitar para destacar no exercício. Vamos lá, então? Perfeito. Perfeito?
Vamos lá, então? Bom, separar aqui, né? Para a gente poder trabalhar independentemente. Vou copiar a equação aqui do lado. A gente não precisa ficar indo e voltando. H aquoso, alumínio sólido e água líquida. Aquoso, alumínio sólido, água líquida em equilíbrio com NaLO2, então um óxido duplo. Aquoso, desculpa, não. Vamos deixar ele isolado já, não dá. E H2 gasoso. Beleza, tá? Então, essa é a nossa equação. Então, a gente vai trabalhar para montar a constante de equilíbrio. Se a gente fosse montar a constante de equilíbrio de forma direta, a gente ia falar que vai tudo. Então, eu já adianto, não vai tudo. Vou colocar KC aqui, né? Porque quando não aparece é o C, tá? Mas vou deixar o C para deixar bem claro o que a gente está fazendo. Produtos, quem são os nossos produtos, né? H2 aquoso vezes H2 gasoso. E quem são os nossos reagentes? NaOH alumínio sólido e água líquida. Bom, já adianto que não é essa a expressão, tá? Por quê? Porque tem algumas nuances. Tem duas situações que a gente não coloca na constante de equilíbrio. Por quê? Porque elas não interferem, então, consequentemente, elas não são representadas, tá? É quimicamente incorreto representá-las. Então, a gente tem os sólidos e os líquidos. E por que isso? Tá? Já vamos explorar aí essas situações. Bom, quando a gente fala em concentração, na verdade, a concentração, aqui para o equilíbrio, né, ou para a constante de equilíbrio, ela é uma simplificação do que a gente chama de atividade. Tá? Então, atividade basicamente é a mesma coisa que a concentração faz, mede uma quantidade dentro de outra, mas mostra as interferências. Então, por exemplo, uma molécula interfere com a outra, existe efeito de atração, existe efeito de repulsão, né? Tudo isso, todos esses detalhes, quem mostra para nós é a atividade. Tá? Como a gente não quer falar sobre todos esses detalhes nesse momento, a gente só quer a quantidade que tem lá dentro, a gente simplifica para a concentração. Então, atividade é o original para fazer a constante. Mas a gente vai simplificar e vai falar de concentração. Agora, concentração, a gente não pode esquecer, é uma quantidade em relação ao todo, certo? E o que é essa quantidade em relação ao todo? Concentração populacional, uma quantidade de pessoas num determinado espaço. Concentração de moléculas, uma quantidade de moléculas em relação ao volume total. Concentração de poluição, quantidade de determinado componente da poluição ou de um globo total de poluições dentro daquele montante, né, dentro daquele volume total. Beleza. Quantidade em relação ao todo. Só que para sólidos e líquidos, eles são o todo, né? Então, por exemplo, se eu imagina lá uma barra de ferro. Quanto de ferro tem na barra de ferro?
Bom, é uma barra de ferro, então só tem ferro. Então ele está completamente presente no todo. Você vai falar para mim, ah, mas existem as impurezas e tal. Mas quando a gente fala da representação teórica da reação química, a gente está considerando a pureza que é representada. Quando eu falo alumínio sólido, é só alumínio. Aí quando eu vou fazer um experimento, eu falo, não, mas aí tem uma liga, aí tem impurezas, aí tem espaços vazios, aí é outra história, tá? Mas para nós aqui, a gente está considerando sempre os componentes puros. Quando a gente fala em água líquida, é água pura, não tem íon, não tem nada. Aí quando a gente vai fazer o experimento, a gente vai tirando essas variáveis, tá? Então, nesses casos aqui, a concentração ou a atividade, né, vamos colocar a atividade aqui, é igual a 1. Então, a gente vai ler isso como sendo concentração. Aliás, a gente vai ler isso como sendo uma concentração total, ou seja, 100%. Né? Então, quer dizer, no alumínio sólido, 100% é alumínio sólido. Na água. Opa, vou deixar aqui para. Na água líquida, 100% é água líquida. Certo? Então, se é 100%, é 1. Você vai falar para mim, e no aquoso e no gasoso? No aquoso e no gasoso, não. Porque no aquoso e no gasoso, nós temos o nosso sistema. Então, quando eu falo aquoso, é. Quando eu falo, né? Só para deixar bem claro aqui. Aquoso é uma quantidade de uma substância em água. Ou seja, eu tenho a substância e tenho a água. Quanto de cada um? Vai depender da concentração. Quando eu falo gasoso, é também uma quantidade de substância. Só que agora, num espaço. Esse espaço a gente vai chamar de volume. Certo? Ou seja, se a quantidade num espaço num volume, a gente tem esse volume total, e nesse volume total, lembra as moléculas de gás, elas estão muito aleatórias, muito, né, agitadas e tal. Então elas estão ocupando ali, mas elas não são o todo desse espaço, né? Pensa num balão de festa. Tem moléculas ali de água, vamos colocar, ou de O2, né, que a gente, ou de CO2, enfim, depende do que a gente quer. Tem a molécula lá, mas tem o outro espaço. Não está ocupando tudo. Né? Ela está rápida, ela está ocupando pela velocidade, por agitação, mas ela não é o todo daquilo lá. Então, a gente tem aí uma concentração. E essa concentração é análoga, né, à pressão que esse gás exerce. Então, aí vai depender. Como vai depender, a gente precisa colocar isso na nossa equação. Então, na verdade, a concentração é a concentração não, né? A constante de equilíbrio. Isso aqui, tá? É essa representação aqui da constante de equilíbrio, que vai acontecer também no nosso exercício B, se a gente quiser fazer isso. Agora, observem que aqui eu estou falando do nosso Kc, constante em relação às concentrações. Se eu fosse falar do Kp, Kp só vai levar em consideração os gases. Então, eu vou levar em consideração apenas a concentração do H2. E aí, se eu fosse colocar o Kp, vou colocar aqui no cantinho pequenininho, só para ficar, né? Kp aqui é a pressão parcial do H2, apenas, só isso. Percebam como pode ser bem diferente, né? É o único gás. Então, se é o único gás, é a única espécie, a única entidade que vai fazer diferença na pressão parcial do meu sistema como um todo, tá? Então, ó, aqui só leva em conta as pressões parciais, os sistemas gasosos e as concentrações
só levam em consideração sistemas aquosos e gasosos, tá? Então, são algumas nuances aí do equilíbrio. E a pergunta é, tá, mas e como é que eu aplico tudo isso, né? Então, vamos pelo menos esquematizar um exercício. Se a gente conseguir esquematizar ele, tá ótimo, né? O outro aqui a gente deixa em aberto, até vou deixar aqui já, né? Se a gente não conseguir fazer. E essa parte de perturbação no equilíbrio aqui, se a gente não conseguir, eu deixo lá para vocês uma aula gravada, né? Uma complementação gravada, não tem problema. Né? A gente pode complementar isso, mas o importante é entender como que se aplica esse equilíbrio. Tá? Então, nada melhor do que fazer isso de forma de um exercício. Ele não é, às vezes, tão direto ou tão óbvio, mas é bom que a gente trabalhe com ele. Bom, vamos interpretar então. Vamos dar uma olhada nessa questão. Uma mistura de reação, então eu vou fazer uma reação, formada por 2 mols de CO e 3 mols de H2, é colocada em um reator de 10 litros, aquecida até 1200 Kelvin. Não vou destacar o 1200 Kelvin pelo seguinte, 1200 Kelvin é só para conferir se a gente está falando das mesmas coisas, tá? Se os dados são coerentes, a temperatura vai alterar o equilíbrio, tá? Agora, para nós aqui, ele só está dando uma coerência, dizendo que os dois estão tudo no mesmo dado, então a gente não vai precisar dessa informação para trabalhar. No equilíbrio, 0,478 mols de metano estavam presentes no sistema. Determine o valor de Kc. Quer saber o valor de Kc para a reação aqui descrita. Tá? Ó. Bom, aí a gente vai ter que trazer tudo que a gente já discutiu, né? Então, pontos importantes da nossa discussão aqui. Mistura de reação formada por 2 mols de CO, 3 mols de H2. O que significa isso? Significa que no início da reação, eu tenho CO e H2, que é o que diz ali a nossa equação química. CO, eu tenho 2 mols. H2, eu tenho 3 mols. Tudo bem. Mas o que isso adianta para nós? Por enquanto, nada. Porque eu não tenho valores de concentração. Eu tenho só quantidade. Eu adicionei 2 mols, 3 mols. Posso adicionar 2 mols e 3 mols num tubo de ensaio. Posso adicionar 2 mols e 3 mols num balde. Né? Então, qual que é o volume total? 10 litros. Então, significa que eu tenho para o CO 2 mols em 10 litros. Para o H2, 3 mols em 10 litros. Tá? Ou seja, eu tenho uma concentração de CO inicial de 0,2 mol por litro. E eu tenho uma concentração de H2 inicial de 0,3 mol por litro. Certo? Porque eu faço a relação para ter unidades de mol por litro, né, que é a nossa unidade de concentração do sistema internacional. Beleza? Isso é a nossa concentração inicial. E agora? Bom, por enquanto não tem nenhuma informação. Então, vamos montar o clássico. Vocês devem ter visto ali na nossa aula assíncrona, mas se não viram, a gente monta de novo. Tá? Nossa clássica tabelinha. E o que é essa nossa tabelinha? Vai dar para a gente 3 dados aqui. O início, o que a gente quer
são as concentrações no equilíbrio, porque afinal, se a gente não tiver concentração no equilíbrio, a gente não consegue fazer o cálculo da constante de equilíbrio. Só que para saber entre o início e o equilíbrio, eu preciso saber, vamos voltar lá, né, ó, aqui, ó, nesse comecinho, início e equilíbrio, no meio tem isso aqui que está verde e rosa. É a variação, é quanto varia. Eu não preciso saber como varia, eu só preciso saber quanto varia, né? Então, eu vou chegar aqui e tem uma linha de variação. Tá? Variação, início e equilíbrio de quem? Da nossa reação. CO mais 3H2, equilíbrio, equilíbrio, CH4 e H2O. Todo mundo no estado gasoso? Sim, então todo mundo vai ser levado em conta no equilíbrio, tá? Aqui, beleza? Se todo mundo é levado em conta no equilíbrio, então a gente não precisa excluir ninguém, não precisa tirar ninguém daqui. Tá? Se tivesse líquidos ou sólidos, a gente não precisava calcular, porque eles não iam fazer parte da nossa equação de equilíbrio. O que a gente vai fazer então? Vamos colocar esses dados que a gente obteve. Concentração inicial, variação e equilíbrio. Na verdade, a gente só obteve concentração inicial, que é do nosso dado. Tá? Concentração inicial de CO, 0,2 mol por litro. Concentração inicial de H2, 0,3 mol por litro. Aí você pode falar assim, ah, professor, mas e o 3, né? Precisa multiplicar? Não. Por quê? 3 é balanceamento estequiométrico. Está dizendo quantas moléculas vão reagir, né, quantos mols de moléculas vão reagir em relação aos outros reagentes. Então é 1 para 3. Mas ali quanto eu coloquei, qual a concentração, não tem nada a ver com a estequiometria. A estequiometria vai aparecer depois. Importante, vamos voltar. Quanto de reagente a gente tem no início? Lembra que a gente explorou um pouco lá? No início a gente não tem nada de reagente. Então, no reagente, desculpa, produto, né? Olha eu falando besteira. Quanto que a gente tem de produto no início, né? Ou seja, quanto que formou no início? Não formou nada. Então, no início, eu tenho uma concentração de 0 de qualquer um dos produtos. Tá? É início mesmo, é ponto zero, momento zero, onde eu só misturei os reagentes. A partir do momento que eu misturei, né, o tempo pós zero, intervalo aberto de zero até final da reação, até equilíbrio, quando eu comecei a fazer isso, significa que começa a haver a reação. Então eu começo a diminuir reagentes, aumentar produtos. Então, eu tenho essa informação primeiro. Que outra informação o exercício nos dá? No equilíbrio, 0,478 mols de CH4 estavam presentes. Então, 0,478 de metano. Só que eu observo o seguinte, ó. Aqui, né? É nesse pedaço que o exercício dá de dado. 0,478 quantidade de substância, mol. Mas não esquece que a gente tem um volume total de 10 litros. Então, se eu tenho 0,478 mols em 10 litros, significa que a concentração que eu tinha 0,0478 mol por litro, tá? Então aqui vai o 0,0478 mol por litro. Mol por litro, tá? Sempre concentração. Tá. E o que isso nos ajuda? Vai nos ajudar a entender que se a gente tem essa quantidade aqui, agora significa que a gente tem algumas interpretações que podem ser feitas. Por exemplo, de 0 para 0,0478, quanto que variou? Bom, formei 0,0478, tá? Uma equação primeiro grau.
Então, quer dizer, de 0 para chegar nesse valor, quanto eu adicionei. Aqui, na variação, é que eu levo em conta a estequiometria. Certo? Aqui eu vou levar em conta o balanceamento. Então, aqui eu tenho duas observações importantes. Primeira, todo produto é formado e todo reagente é consumido. Então, isso é padrão, tá? Todo produto é formado, todo reagente é consumido. Então, isso aqui é associado para todos, reagentes e produtos, certo? Agora, o que eu tenho além disso é que, se eu levo em consideração a estequiometria, aqui é 1, aqui é 3, aqui é 1, né? Já vou colocar o vezes para não diferenciar, e aqui é 1. Claro que o 1 não precisa, só estou colocando aqui para mostrar, né, o que a gente está fazendo. 1, 3 e 1. Aqui, 3 vezes 5. Tá. Então, aqui é que é levado em consideração a estequiometria da reação. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir quanto de variação eu tenho. Se é 1 para 1 e eu não tinha nada de produto aqui no início, significa que, como eu formei 0,0478, aqui eu também, vou até mudar de cor, né, para ficar mais claro o nosso raciocínio aqui. Vamos pegar outro. Esse não fica burro. Aqui, nossa hora já. 0,0478. Tá? Significa que eu também tenho 0,0478. Tá? Porque é 1 para 1. Aqui no hidrogênio vai ser diferente porque eu tenho 3, mas aqui no CO também é 0,0478. Tá? É da variação. A partir dessa aqui, né? A partir deste dado, eu tirei este, e eu vou poder colocar também aqui. Só que aqui, eu não vou esquecer, que vai multiplicar por 3. 178. Tá? Quando multiplicar por 3, vai me dar uma outra variação. E o que eu vou fazer? Eu vou montar os nossos resultados aqui, né, a partir dessas contas de variação. Eu não tinha nada de água. Eu consegui obter 0,0478, no final eu tenho 0,0478 mol por litro. Eu não tinha nada de CO2. Mentira, eu tinha CO2. Eu tinha 0,2 e eu consumi 0,0478. Já fazemos essa conta. E aqui eu tinha 0,3 e eu consumi. Eu vou até colocar mais para baixo aqui a continha para não ficar tão misturado. Vamos fazer um asterisco aqui, ó. 0,3 menos 3 vezes 0,00. Opa. 0,478. Tá? Isso vai nos dar os valores de concentração que eu tenho no equilíbrio. Então vamos lá, vamos fazer a continha rapidinho aqui. 0,2 menos 0,0478. Aqui, né, nessa primeira, vai dar 0,1522. E aqui vai no de baixo vai dar 0,1566. Tá? Ok?
12 é um 5, 13, tá? Faz sentido. 4, isso faz sentido. Tá? Bom, se eu errei alguma conta, vocês me corrigem aí. O que é importante para nós? Que sabendo a concentração no equilíbrio, né, sabendo quanto que a gente tem no equilíbrio, a gente consegue determinar, então, todas essas aqui em mol por litro, né, são concentrações, a gente consegue determinar a constante de equilíbrio para essas condições aqui. Esse aqui. Tá. Agora a gente tem, tá? A gente consegue determinar as condições para essa situação aqui, né? E determinar, pede para nós o valor de KC. Então agora é só montar, né? Só a gente montar. Vou deixar em aberto isso aqui para vocês fazerem, mas o KC, concentração de produtos por concentração de reagentes, sem excluir ninguém, porque nesse caso todo mundo é sistema gasoso. Mas, por que é que eu estou começando com este para deixar o próximo aqui em aberto? Não vai dar tempo da gente fazer tudo, né? Mas deixar em aberto. Porque ele deu uma informação crucial, que é essa aqui, ó. 0,478 mols de metano estavam presentes no sistema. Ele deu quanto que a gente tinha no equilíbrio, né? Mas, e quando ele não dá? Que seria o caso desse aqui. Ele fala para nós o seguinte, eu vou explorar os dados com vocês, só para a gente entender, né, o que a gente vai precisar aqui para fazer esse exercício. Ele fala aqui, a gente tinha, vou começar de baixo para cima, tá? Num balão de 10 litros, essa quantidade de O2, essa quantidade de N2, aqui, né? Um balão de 10 litros, tá? Só que aqui, ele não nos diz quanto que temos de equilíbrio, na constante de equilíbrio. No equilíbrio, né, para determinar a constante de equilíbrio. Então, o que ele pede? A concentração de cada um deles no equilíbrio, né? E pede para nós, dá para nós, na verdade, uma informação crucial, que é a constante de equilíbrio, ó. Certo? Essa é a constante de equilíbrio. Então ele deu. Isso é tabelado, tá? Isso aí, quando eu colocar o material lá para vocês, vocês vão ver que é tabelado. Tem constante de equilíbrio de qualquer reação. Agora, o importante para nós é o seguinte: se a gente vai trabalhar com concentrações iniciais e vai chegar em concentrações no equilíbrio. Vai chegar em concentrações no equilíbrio, significa que a gente vai ter que depois trazer isso aqui, né, para o cálculo de K. Só que eu tenho esses dois dados apenas, concentrações iniciais e K. Quando eu preciso chegar a um dado intermediário, que é, por exemplo, a nossa concentração no equilíbrio, o que acontece? Eu não consigo mais fazer de forma direta. Eu vou ter que trabalhar com incógnitas. Tá? Então vai ficar como um desafio. Deixa aí aberto, né? E aí, se tiver dúvidas, claro, né? Vou ficar à disposição para fazer, mas quero que tente, tá? Para fazer essa constante de equilíbrio aqui com esse valor de x. Às vezes, a gente vai partir de uma incógnita x e chegar numa incógnita x ao quadrado. X ao quadrado é uma equação de segundo grau. Tem condições onde a gente pode resolver através da equação de Bhaskara e determinar as raízes. Tem ocasiões onde a gente pode simplificar. Isso vai depender muito dos dados que a gente tem, tá? Mas, de novo, não é o nosso objetivo aqui explorar tanto a matemática da coisa. O nosso objetivo é explorar a interpretação química, mas senão vai ficar parado em algum ponto aqui, tá? Se alguém da turma tiver dificuldade na parte de matemática, com certeza a Valentina vai ter mais propriedade para ajudar do que eu, né? Como a gente estava até conversando um pouco antes da aula, a Valentina viu bem mais matemática que eu. Então, se tiver alguma peculiaridade aí, né? Mas aqui, no caso, a gente vai parar em Bhaskara, né? Não vai entrar nenhuma equação aí de terceiro grau, nem nada disso, né? Exponencial.
é só para observar que talvez a gente chegue nessas situações. Né? Então, só para deixar em aberto, mas fica como um desafio. E essa outra situação aqui de perturbação do equilíbrio, eu vou deixar para a gente falar ou em outra aula, ou eu vou deixar uma aula extra gravada, porque aqui a gente vai entrar num princípio chamado princípio de Le Chatelier. Tá? O princípio de Le Chatelier vai dizer para nós basicamente o quê? Né? Que a gente tem aquela condição inicial que eu mostrei ali para vocês, essa aqui, tá? Esse gráfico. Só que pensa só, chegou aqui nesse ponto final, né? Terminou aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá? Chegou aqui nesse final. Não acontece mais nada. Só que de repente eu vou lá e tiro um dos reagentes. Ele não está mais no equilíbrio. Eu perturbei o equilíbrio, tá? Então, Le Chatelier está associado ao que a gente chama de perturbação. O que é essa perturbação? É quando eu tiro reagente, adiciono reagente, mudo pressão, mudo temperatura, faço alguma coisa ali que muda essas concentrações no equilíbrio. Lembra? Essas concentrações no equilíbrio, ó, vamos imaginar ali que eu tenho um gráfico, ó, tem dois exercícios aqui, né? Mas são muito semelhantes. Vamos imaginar que eu tenho aqui um gráfico onde eu tenho o nosso reagente sendo formado. Chegou um ponto, ó, atingiu o equilíbrio. Aí eu vou lá e tiro uma quantidade dali de dentro. Ele vai tentar compensar isso. Só que ele não vai compensar da mesma forma. Pensa, se cada vez que eu tirar formar a mesma quantidade, então eu estou criando matéria. E não dá para criar matéria, lembra? Não se cria, não se perde, só se transforma. Então, aqui no caso, essa perturbação, que é o que a gente representa, né, por esse pedaço aqui, é que Le Chatelier vai tentar explicar para a gente. Não quantitativo, né? A gente não vai fazer cálculos de perturbação, dá para fazer, mas daí vai envolver 2, 3 vezes aquelas tabelas que a gente acabou de montar. Mas a perturbação em si vai servir para a gente interpretar como que vai acontecer essa mudança. Então, se eu retirar, se eu adicionar, se eu mudar a pressão, se eu mudar a temperatura, o que vai acontecer, tá? Então, esses são os exercícios aqui, mas a gente não vai trabalhar com eles agora, né? Não vai dar tempo de explorar como deveria, e não adianta fazer correndo também, sair correndo em cima de Le Chatelier, porque é um princípio muito importante, tá? Então, vou deixar aqui em aberto para a gente trabalhar num momento posterior, tá? Pessoal, e aí? Temos dúvidas? Não temos? Está tudo tranquilo? Algo ficou em aberto? Querem que explore mais alguma coisa? Então, professor, quando que vai ser o novo horário da aula? Na verdade, a gente provavelmente só inverta, né? Coloque a aula síncrona para segunda-feira e a assíncrona para sexta. Mas Tranquilo. como semana que vem a gente tem a nossa avaliação, né, o período destinado à avaliação da semana inteira, até semana que vem eu aviso vocês certinho. Beleza, então. Beleza? Tá? Mas aí, de qualquer forma, né, vai ficar gravado, eu vou ficar à disposição, Valentina também, então, né, vocês podem procurar a gente da mesma maneira, né, não vai ter prejuízo nenhum. Se precisar, a gente marca um horário extra aí para tirar algumas dúvidas, né, se vocês acharem necessário, mas isso a gente vai combinando nesse finalzinho da disciplina aí, nesse terceiro bloco. Tá bom? Tá. Bom, Tranquilo. tá certo? Certo? Então tá bom. Então beleza. Tá? Valentina ia falar alguma coisa? Nada, não nada, que Não? Não? realmente É. qualquer coisa que precisarem, podem, estou atenta. Tá ótimo. Então tá bom aí, ó. Tá? Se precisar de qualquer coisa, estamos à disposição, né? Mas vai ficar tudo aí gravado, então vocês podem perguntar, mandar e-mail, né? E pedir pra gente aí, a gente atende vocês, tá? Então, beleza. Então, é isso. Eu vou encerrar a gravação. Aqui.